Saudações a todo mundo que me assiste, eu me chamo Gustavo e hoje estarei aqui falando para vocês um pouco sobre a estratégia didática da resolução de problemas. Bom, gostaria de destacar que toda a minha análise vai ser em volta da obra de George Boyle, que ele trouxe para a gente sobre essa resolução de problemas, e basicamente foi um investigador pioneiro nessa questão. Primeiramente, a gente precisa definir o que é um problema, E o que seria o problema? O problema ele é baseado no método científico, ou seja, ele vai ter esse caráter mais investigativo. Então, um problema é basicamente toda aquela situação que leva o aluno a pensar, que ele reflita sobre aquilo que ele está fazendo. Bom, definindo o que é o problema, é importante também a gente aprender a diferenciar exercício e problema, porque muitas vezes a gente pensa que isso é uma coisa só, sendo que é algo totalmente diferente e precisa ser diferenciado. Um exercício, ele basicamente é um algoritmo, Você vai exercitar, vai aplicar um algoritmo para resolver alguma coisa. Já o problema, ele é algo investigativo, É algo que vai levar o aluno a raciocinar, desenvolver esse raciocínio lógico. Isso, desenvolver esse raciocínio lógico, que já é o nosso primeiro objetivo, que eu gostaria de destacar a vocês, que a resolução de problemas, ele leva o aluno a desenvolver seu pensamento crítico, leva ele a pensar por conta própria. Já outro objetivo importante da resolução de problemas é ensinar o aluno a enfrentar novas situações. E esse é um aspecto bastante importante, porque a gente sabe que na vida cotidiana, muitas vezes, a gente vai se deparar com situações novas. Então, esse método já prepara o aluno para conviver em sociedade. Outro aspecto a ser destacado é aplicar os conhecimentos adquiridos pelo aluno. A gente sabe que muitas vezes, quando o conteúdo ele é dado através somente de uma transmissão, e com isso o conteúdo ele fica preso somente no espaço da sala de aula. E através dessa resolução de problemas, o aluno ele vai conseguir aplicar esse conhecimento. Isso vai fazer com que aquele conteúdo ele seja muito mais significativo para o aluno, beleza? E outro objetivo é a formulação de estratégias, Com base na resolução de problemas, o aluno vai conseguir pensar de forma estratégica para resolver aquilo, ok? E bom, definindo os objetivos, eu quero destacar agora quais são o papel do aluno e do professor. Bom, primeiramente do aluno. O aluno, o seu papel ele vai ser o de investigador ativo, Ele vai trabalhar de maneira investigativa. Já o papel do professor é o papel de orientador, ele vai tentar levar o aluno até a resolução daquele problema, ok? E bom, para a resolução de problemas, George Boyle ele define 4 passos que a gente pode seguir para resolver esse problema. O primeiro deles é entender o problema, o segundo é elaborar um plano, o terceiro é aplicar esse plano que você elaborou e quarto é revisar aquilo que você viu. Bom, como é que eu posso aplicar isso de maneira efetiva? Vamos imaginar que eu tenho a seguinte situação, eu tenho uma questão, eu tenho um problema sobre estequiometria. Como é que eu posso aplicar esse método de George Boyle para resolver esse problema de estequiometria? O primeiro passo é entender o problema, ou seja, o aluno ele vai fazer várias perguntas, ele vai fazer perguntas a si mesmo para tentar entender esse problema, Ele vai, por exemplo, perguntar do que se trata esse problema, como é que eu posso resolver ele, O que é que esse problema quer que eu faça? Então são várias perguntas, que levam ele a entender esse problema. E já o segundo passo, depois de ter entendido o problema, ele vai tentar elaborar um plano. Então, se ele identificou que é um problema sobre estequiometria, ele vai relembrar as possíveis fórmulas, as possíveis estratégias, que ele pode estar utilizando para resolver esse problema. Depois que ele elabora esse plano, ele vai aplicar o plano. Então, se ele viu que existe uma fórmula tal que resolve a estequiometria, ele vai aplicar essa fórmula, E depois, por fim, depois que ele aplicar essa fórmula, ele vai revisar aquilo que ele aplicou, ok? Então, isso é um método que George Boyle traz para a gente que pode ser aplicado no contexto de sala de aula. Ele pode estar avaliando o aluno para ver se ele realmente entendeu o problema em si. A gente pode analisar se o aluno ele trouxe uma resposta efetiva para o problema. Se ele não trouxe, a gente pode analisar qual foi o plano dele, qual foi o processo que ele pensou sobre aquele problema, para ver se algo faz sentido. Então a gente pode analisar nesses dois quesitos, se a solução foi efetiva e em relação ao plano desse aluno. Então a gente consegue entender que
a resolução de problemas, ele é um método efetivo para a aprendizagem do aluno, porque ele leva o aluno a pensar de forma crítica, ele leva o aluno no papel mais ativo. E é com isso que eu encerro esse vídeo.